Vim te agradecer tudo que me deu, tudo que perdi, tudo que sonhei. Na escuridão, o Senhor me amparou e me socorreu e me deu a mão. O que seria de mim? 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 Se não fosse o teu amor, a paz que eu encontrei, que me deu a salvação e tudo que sonhei, receba a minha gratidão, é o que eu posso oferecer. A sua morte lá na cruz me permitiu viver. Lindo! Música de J. Nunes. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu quero saber um pouco mais do seu trabalho como cantora. Eu pesquisei você na internet, vi que você tem muitos acessos no YouTube. Me conta como começou essa história. Começou pelo meu mentor musical, né? É Paulo César Baruch. Amigo! Abraço. Rebeca, também beijo pra vocês. Eu amo essa família. Então, eu tive o prazer de conhecer ele e fui levar algumas canções para ele, para oferecer para outros cantores. Sim. E ele falou, cara, por que você não grava, né? E foi muito rápido, isso foi numa quinta-feira. Na terça-feira já entramos no estúdio, fomos gravar. Gravei o primeiro EP chamado Soberano. E agora eu tô com um EP chamado Vejo Sangue, já é um outro trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Eu trouxe meu livro, o livro Canaviais e Sonhos, que é a minha história. Também eu tentei suicídio várias vezes. Estou muito comovido de ver ele falar, porque Olha só. Eu tentava suicídio dentro de casa e minha família não percebia. Na adolescência? Na Aconteceu na adolescência. sua adolescência? E eu vim para São Paulo com aquele problema ainda dentro de mim. Cheguei aqui, eu não aguentei a pressão, fui morar na rua. Morei na rua 3 anos. E por um dia na rua eu tentei 5 vezes contra a minha vida. 5 vezes. E Deus me resgatou daquela situação. Amém. E eu saí dali para louvar a Deus, para estar ministrando nas igrejas, né? Então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, está falando muito comigo, tenho certeza que está falando com pessoas que estão passando pelo que eu já passei. E me fala uma coisa, hoje você é casado, você é pai? Sou casado, Luciene, eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho de 15 anos, chama Bruno, ele não mora com a gente, eu tenho a Emily de 5 anos e a Melissa de 3 meses. Estão todas em casa, amo vocês. E fala uma coisa, os seus conflitos, as questões que você enfrentou na adolescência e que você não foi percebido dentro da sua casa, você não foi emocionalmente alcançado pelos seus pais. Essa é uma questão para você hoje na sua relação com seus filhos? Muito, muito. Assim, de estar observando o comportamento, né? Porque qualquer sinal que eu dava, principalmente meu pai, era outra criação, né? Ela bem falou ali, né? E acho que tinha a ver com a geração dele. Então qualquer coisa para ele tinha aquela coisa meio machista, frescura,
Eu apanhei muito, não morri, a gente ouve muito isso não mata, tal, é frescura, se continuar eu te dou uma coça, mais ou menos isso, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 4 anos e meio de idade, eu entrei na roça e não parei mais. Eu fui lavrador, eu cortei cana dos 9 até os 18, eu vim para São Paulo, eu nunca fui na escola até os 21 anos de idade, eu não estudei. Então, tudo para mim foi muito rápido, foi muito grosso, assim, né? Eu não tinha noção nenhuma, base da vida nenhuma. E acho que a gente ainda pode somar a essa história dele a melancolia da alma do artista, porque todo artista, e ele como compositor, tem essa coisa da melancolia um pouco aflorada, né? E as coisas vão então se somando, e se não orientadas, se não ensinadas a ser... se as emoções não são ensinadas a ser legitimadas, isso pode dar em algum momento o Tico e o Teco entram em confusão, né? Lembrando assim do Fernando Pessoa, né, que dizia que o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente, né? Então, quer dizer assim, é aquilo que você está colocando, né? Ele coloca para fora na letra aquilo que na verdade está dentro do coração dele e daquilo que ele vivenciou, né? Não obstante a isso, a gente vê aí a mídia. Eu como jornalista posso dizer do avanço, e que na minha percepção é benéfico, da mídia no tratamento em relação ao suicídio, porque, por exemplo, na época em que eu fazia faculdade, esse tema era tratado como algo assim, não vamos falar, porque se a gente fala, a gente incentiva o comportamento. É tabu. É tabu, melhor não falar. Melhor não falar, porque senão a gente vai dar asas à imaginação de quem já tem uma tendência, sendo que eu, pelo menos, não enxergo assim. Não enxergo que esse seja o melhor caminho. Acho que a escuta inteligente pode projetar no outro a sensação de existe um plano B para mim, né? Então, acho que esse tabu a nível de imprensa também está sendo quebrado, e fazendo um link de imprensa com essa coisa do artista, vez por outra, a gente vê nos jornais notícias de artistas que se suicidaram, pastores, líderes, por exemplo. Esse é um assunto que tem vindo à tona há poucos dias nos Estados Unidos, um jovem líder de uma grande e estabilizada igreja, pai de 3 filhos, cometeu suicídio. Ninguém esperava, ninguém estava vendo, né? Lá no meu estado tem um programa de rádio em que a gente, numa dessas pautas específicas, fez um programa sobre o suicídio entre líderes, e o pastor que estava num desses programas disse algo muito interessante: a liderança te leva ao topo da montanha. Acontece que o topo da montanha é um lugar altamente solitário. Exatamente. E a solidão e a sobrecarga daquilo que você carrega por estar no topo da montanha é muito complexo se você não tem alguém com quem dividir e compartilhar. Sabe que você está colocando uma coisa muito interessante, porque assim, a gente está falando de igreja, né? Os líderes das nossas igrejas, eles têm essa solidão que você está colocando. E é uma coisa assim, porque eles não têm com quem se abrir. E porque se abrir com alguém ou com a igreja, dizer, olha, eu vou tirar um tempo, eu preciso me tratar emocionalmente. Como? Né? Como assim? O pastor tá mal? O cantor, imagina que não tem gente em casa agora que regalou o olho, mas o cantor que estava aqui dizendo o que seria de mim, mas talvez ele pode cantar com muito mais propriedade o que seria de mim do que eu, por tudo que ele passou. Uhum. Então, é isso, né? Eles não têm aonde poder falar, né? Inclusive, a gente estava, esse domingo agora, a gente estava no culto e o pastor estava ungindo alguns presbíteros a pastores, e ele falava exatamente isso. Ele falava assim, olha, vocês estão preparados para entrar numa zona onde vocês não vão ter exatamente? E aí, de repente, eu e a Mônica, a gente está abrindo um espaço onde a gente tem recebido pastores e pastoras de várias denominações, é verdade. E aonde eles... É um ambiente onde eles podem falar, né? É um ambiente seguro. Seguro, né? Porque você tem aquela coisa da privacidade, né? Da ética. E ao mesmo tempo, assim, nós somos, graças a Deus, maduros espiritualmente para poder ouvir e não nos chocar com aquilo que a gente está ouvindo, né? Porque afinal de contas a gente está ouvindo seres humanos que estão falando
coisas do dia a dia, das dificuldades, né, das frustrações, né? Há pouco tempo, eu não vou me recordar do nome dele, mas um cozinheiro famosíssimo, um chefe internacional, deixou uma carta, cometeu um suicídio, e isso foi uma comoção mundial, porque é um chefe O Bourdain, né? exatamente. Renomado, premiado. E aí fica aquela coisa, sempre pra mim soou com aquela sensação de assim, mas ele eu não esperava. Eu acho que a verdade é que a gente nunca espera, né? Não. Mas eu creio assim, aquilo que ele estava falando de compartilhar, né? Às vezes a gente necessariamente pode não ser compreendido pelos pais, né? Porque eu, como psicóloga de família, de adolescentes, eu escuto muito o adolescente, escuto também muito o pai e a mãe. E é exatamente isso que você fala. Tem épocas, né, que a gente já entendeu, eu e o Ale, que a geração antes de nós apanhou de tudo quanto foi jeito, né? Sim. No Brasil era assim, apanhava de corda, de fio, de nylon, de tudo, né? Vassourada, esqueceu da vassourada. Então, assim, Varinha de goiaba. Varinha de goiaba. A nossa geração já não pegou tanto. A geração dos nossos filhos, muito menos. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, que na realidade, dentro da psicologia tem uma matéria que eu gosto muito, que é a psicologia, a teoria do desenvolvimento, que você mostra para as pessoas, quando você fala da psicoeducação, que tipo assim, o ser humano, ele nasce, ele é bebê, ele é criança, depois ele é adolescente, depois ele é jovem adulto, é maduro, envelhece e morre. Isso nunca mudou. O problema é que nós estamos mudando a maneira como a gente se relaciona. E a solidão é uma das coisas mais apontadas em termos de quem comete suicídio. Por quê? Porque aquilo que o Ale e eu estávamos conversando outro dia, a gente estava discutindo isso por causa do consultório. Só quem passou pela depressão entende uma pessoa que tem depressão. Quem não passou vai falar para ela assim, não, você está com frescura, você é preguiçosa. Isso é falta de um tanque de roupa para Isso é falta de um tanquinho de roupa suja, né? Então, vai carpir um terreno que de repente vai carpir que passa. Né? Mas, infelizmente, naquela época que os nossos pais, os nossos avós falavam isso, vai carpir que passa, né? Vai lavar um tanquinho. Bom, nós temos alguém aqui que capinou muito durante muitos anos e não foi a solução do problema. Né? Parece que não funcionou para ele, né? Eu acho que a gente tem que levar em conta essa questão emocional, sabe? A gente tem que ser educado emocionalmente. Hoje em dia, a psicologia está muito ligada também com a neurociência. Então, a gente está começando a entender que tem certas coisas, por exemplo, com criança, que por exemplo, eu oriento os pais a não dar o telefone celular para a criança de maneira nenhuma, né? Porque criança não precisa de celular. Porque tem crianças que estão usando tanto celular que elas estão perdendo um movimento fino, né? De escrever. Fina, né? Então as psicopedagogas estão ficando doidas, né? E o celular, ele tem um componente ativo por causa daquela luz e por causa de toda a interação com o cérebro, aquilo acaba se tornando um comportamento compulsivo. Então vamos supor, eu sou adulta, eu ponho meu celular hoje para carregar longe da minha cama. Porque se eu colocar ele do lado, de repente toca o sininho ali, é um comportamento compulsivo. Tocou o sininho, você está condicionado. Chegou mensagem, eu vou ver. Então, assim, como nós estamos tão condicionados nessa questão da tecnologia que se entremeou nos relacionamentos, meio que as pessoas estão perdendo a questão de como eu vou falar, como eu posso me abrir. Então, sempre eu comento isso com a maioria dos nossos pacientes, 100% dos nossos pacientes são crentes, são pessoas que vêm das igrejas com algum sofrimento psíquico, algum sofrimento na família, e isso nos dá muita liberdade para falar, né, algumas coisas. Então eu sempre falo assim, olha, eu acho que todo um ser humano, ele almeja ser amado e ser compreendido. Todos nós. Então às vezes você olha para um pai que está com um conflito geracional com um adolescente e eles não estão conseguindo nem se compreender e nem se amar. Então eu acho que você pode ter vários cursos, né, mestrado, doutorado, etc e tal, mas na relação da família, que é o nosso primeiro vínculo,
Eu acho que tem que estar a questão da compreensão e do amor. Por quê? Porque é isso que talvez essas pessoas que cometam esse ato, quando elas tentam cometer o ato de suicídio, elas estão sentindo uma falta ou de compreensão ou de amor. Porque quem vai cometer um ato do suicídio, ou quem vai tentar se matar, ele não está pensando em tirar a vida, ele está pensando em tirar a dor. Não é isso? É isso. É isso. Bom, no meu caso também era mais a questão de chamar a atenção. Eu também imagino isso, eu não estudei isso, mas a questão de chamar a atenção. A nossa filha de 5 anos, quando ela chega em casa com comportamento diferente, a gente quer saber o porquê, né? Porque não é o normal dela. Não há, por exemplo, eu não presto mesmo. Um dia ela falou isso, né? Por que você está falando isso? 5 anos de Fomos idade. na escola dela, naquele drama todo. Sim. Aí fomos na escola dela, em questão de ir lá e perceber o que estava acontecendo, né? Então, eu acho que, principalmente os adolescentes, eles dão sinais e ninguém percebe. De repente, eles querem mais chamar a atenção do que tirar uma dor, assim, né? Na verdade, a ausência de atenção é uma dor, né? Bom, Jota canta pra gente agora e na sequência a gente volta pra continuar o bate-papo a partir desse ponto. Canta pra gente? Vamos embora. O pai, a relação. Soberano é o nosso Deus, poderoso é o meu Senhor, que me ama, Ele na cruz já me provou que não há outro Deus que possa me ajudar. Em seus olhos eu posso ver a tristeza